Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Estaremos fazendo essa breve leitura. Ela vai dar início àquilo que o Senhor colocou no meu coração. No início dessa semana, o pastor Kelsey veio e me complicou. Na terça-feira, ele chegou assim, nós estamos no mês de Páscoa. Eu ministrei sobre a Páscoa e eu queria que você ministrasse algo mais ou menos encaminhado nisso aí, da Páscoa, da transformação de vida. E eu orando, meditando, pensando com Deus, o que eu vou pregar? Aí eu pensei, vou pregar sobre o Evangelho. Evangelho. Talvez você já ouviu tudo o que eu vou falar aqui hoje. Acredito que não tem nada de novo no que eu vou ministrar, mas abre o seu coração, deixa o Espírito Santo falar com você. Eu acredito que eu estou aqui como um porta-voz do Senhor, aqui para Ele transmitir algo para o seu coração. Tem alguém que acredita nisso? Então tá aí. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 35, versículo 26. 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Mais uma vez, para ficar gravado, amém? Vamos todo mundo junto? No 3, hein? 1, 2, 3. E lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente. Se você tem um assento, pode tomar o seu assento, por favor. Lembrando que dar glória a Deus e aleluia é de graça, amém? Amém, aleluia. Quando entendemos alguns princípios bíblicos e os colocamos em prática, a nossa vida ela é transformada. Há quem diga que não é o tanto que você sabe, mas o quanto você pratica da palavra que faz a diferença. É por isso que hoje eu quero falar a respeito de um assunto bem básico com vocês, concernente à salvação, para termos uma vida mais completa, mais transformada no Senhor. Os versículos que lemos tratam de uma passagem do profeta Ezequiel, a respeito do povo de Israel, mas cumprida no Novo Testamento, através de Jesus Cristo, onde nós também fazemos parte dessa promessa. E para entendermos melhor essa passagem, precisamos primeiro analisar dois pontos. O primeiro ponto é destacar o público-alvo do profeta. Quem era o público-alvo do profeta? Os judeus que foram exilados por Nabucodonosor, pela Babilônia. Alguns anos depois do exílio, Deus chama Ezequiel, que era um dos exilados da época, para falar aos judeus exilados sobre
acontecimentos que se desdobrariam, que estavam se desdobrando em Jerusalém, na sua terra natal. Deus, por várias vezes, ele vai informar ao profeta Ezequiel que a repercussão, que a audiência que ele teria não seria boa. Porque o povo israelita no exílio era um povo rebelde, obstinado, teimoso e endurecido. Tanto quanto seus antepassados que se rebelaram no deserto no tempo de Moisés. Quem participou do Connect essa semana? Faz assim, dá uma acenada com sua mão. Vocês viram o acontecimento lá no Monte Sinai? O que aconteceu essa semana lá no Monte Sinai? O povo que tinha jurado fidelidade a Deus, lá no Monte Sinai, eles se corromperam lá no Monte Sinai. Era um povo corrompido, rebelde, obstinado. E o povo ali do exílio também estava da mesma forma. Era um povo que tinha se afastado dos propósitos e dos projetos de Deus para a vida dele. Mas a segunda coisa que nós temos que destacar é como essa profecia pode se estender até nós. Ela foi feita para o povo de Israel, ali no exílio, mas ela se estende até nós. E como isso pode acontecer? Quando nós analisamos a Bíblia, nós percebemos que ela se completa. E algo interessante é como ela se completa. Existe uma forma de explicar isso, eu já disse aqui essa frase. O Velho Testamento está no Novo, ou melhor, o Novo Testamento está no Velho, e o Velho pelo Novo é explicado. Vou falar mais uma vez para ficar gravado. O Novo Testamento está no Velho, e o Velho pelo Novo é explicado. E o texto que nós lemos, como ponto de partida para a mensagem de hoje, comprova mais uma vez isso. Perceba que o coração duro e inclinado contra os preceitos de lei do Senhor é algo que está na vida, está presente na vida de todo mundo. Pois herdamos isto de Adão, na queda de Adão. Nós não somente perdemos a imagem do Senhor, como adotamos uma outra imagem. Nós não somente perdemos a imagem e semelhança de Deus, nós adotamos uma outra imagem. E que outra imagem nós adotamos? Eu vou responder se você me perguntar. É bom para despertar. Fala assim, o que aconteceu? Que imagem que foi essa? Pode ficar melhor. Eu acho que você está dormindo mesmo, não estou sozinho aqui. Vamos lá, que imagem foi essa? A imagem da serpente. Nós adotamos a imagem da serpente, que é uma imagem de corrupção, engano, injustiça, depravação. Desde então, desde a queda de Adão, o homem tem dificuldades em estabelecer um relacionamento com Deus, com seu Criador. Mas aqui em Ezequiel, nós encontramos uma promessa que o Senhor trocaria esse coração endurecido, afastado, inclinado para o mal, por um coração que é quebrantado, e poria o Espírito dele em nós, para o obedecermos. E essa promessa só pode ser concluída, só pode acontecer, só pode ter acontecido em Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente através de Jesus que podemos receber o Espírito Santo que nos ajuda a obedecer a Deus Pai e aceitar o senhorio de Cristo sobre nós. Amém? Então dá um glória a Deus aí, por favor. Amém. O mistério da regeneração. Acredito que todos aqui sabem o que é regeneração.
A regeneração é o ato do novo nascimento. É o novo nascimento. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1 ao 5, diz assim: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha só, o apóstolo Paulo fala que nós estávamos mortos. Estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados que nós vivíamos. Eu vivia no pecado, logo o meu espírito estava mortificado. Eu estava morto espiritualmente. Quando eu seguia os padrões desse mundo, o príncipe do poder do ar, que é o diabo e os seus anjos. Então, eu estava morto ali. Talvez você pense assim, mas eu nunca fui um grande pecador. Mas lembra que eu disse que todos nós, não tem um santo aqui que não aconteceu isso. Todos nós herdamos a natureza de Adão. Davi, no Salmo 51, ele vai dizer que minha mãe me concebeu em pecado, porque eu herdei essa natureza pecaminosa de Adão. Mas agora ele continua dizendo assim no texto: antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Glórias a Deus. Você pode tirar, por favor? Eu desconcentro um pouco. Em Cristo, nós recebemos a graça do novo nascimento. Em Cristo Jesus é que nós recebemos a graça do novo nascimento, Marcelo. Da mesma forma, Alexandre, que a gente não pediu para nascer fisicamente, eu não tive nenhuma interferência no novo nascimento, Ricardo. Eu não tive que fazer nada. Quando o Senhor faz um chamado ao Evangelho e eu aceito esse chamado, acontece instantaneamente, e é invisível, o novo nascimento. Mas como foi isso? Na verdade, o que realmente acontece na regeneração é um mistério para nós. Sabemos que, de algum modo, nós que estivemos espiritualmente mortos, fomos vivificados em Cristo. E, num sentido muito verdadeiro, nós nascemos de novo. Nascemos de novo. Então, para ficar gravado na nossa mente, a regeneração, o novo nascimento, pode ser entendido como Deus despertando a vida espiritual dentro de nós, nos trazendo da morte espiritual para a vida espiritual. Isso acontece no seu interior, você não vê, mas está acontecendo isso constantemente, diariamente, e a tendência é melhorar desde que você permaneça em Cristo Jesus. Nós vamos ver isso mais tarde. Mas junto com o novo nascimento, vem uma resposta. Junto com a regeneração, com esse novo nascimento que Deus despertou em nós, vamos receber agora, pastor Kesley, algo que chamamos de fé. Mais especificamente, fé salvífica.
Quando o Senhor nos chama ao Evangelho, Ele nos regenera, acontece o novo nascimento e nós podemos responder com fé e arrependimento a esse chamado. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 14, o evangelista Lucas, ele fala a respeito de Lídia. Diz assim que o Senhor lhe abriu o coração para as coisas que Paulo dizia. Primeiro, o Senhor lhe abriu o coração e depois ela respondeu com fé a mensagem do Evangelho. Mas o que acontece, Juliana, é que às vezes nós confundimos o ato do novo nascimento. Pensamos que a regeneração vem depois da fé, porque temos a tendência de concentrar nos resultados. A gente acha que o resultado visível é o que mais importa. Esquecemos que no ato oculto e espiritual que Deus está trabalhando. Nós achamos que a pessoa que vem a Cristo, ela já está salva. E com uma entrada garantida no céu. Mas não. É a fé prática, diária, que recebemos de Deus, junto com a regeneração, que vai tornar a salvação completa. Olha só. Não tem ninguém aqui que tenha a sua salvação garantida. Não tem ninguém aqui que tenha a sua salvação garantida. Todos nós estamos numa jornada, numa caminhada, Daniel. O apóstolo Paulo fala que estamos competindo em uma corrida. E quem vence é aquele que não desiste. Não tem primeiro, segundo, nem terceiro lugar nessa corrida. Tem aqueles que chegam e aqueles que não chegam. Mas quem garante a salvação é aquele, ou melhor, quem receberá a salvação é aquele que permanecer nessa caminhada diária até a consumação dos séculos. Na primeira carta de João, nós vamos achar alguns benefícios do novo nascimento. 1 João, capítulo 3, versículo 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. João está explicando que recebemos essa semente, que é o Espírito Santo, para nos fazer vencer o pecado. Naturalmente, isso não significa uma vida perfeita, uma vida sem pecado. Mas uma vida onde eu não vivo mais na prática do pecado. Uma vida que é constante no pecado. Eu não amo mais o pecado. O pecado que outrora era meu dominador, agora ele se tornou apenas um acidente na minha jornada, no meu percurso. 1 João, capítulo 4, versículo 7 diz: amados, amem uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O segundo benefício do novo nascimento é o amor pelo seu irmão. Quando nós amamos o nosso irmão, nós queremos dizer, nós estamos dizendo com esses atos que nós nascemos de novo. O mundo lá fora é ódio e rancor, mas aqui dentro deve ser amor e amizade, deve ser uma mão estendida constantemente. Amém? A terceira coisa, o terceiro benefício, 1 João, capítulo 5, dos versículos 3 ao 5 diz assim: porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Todo aquele que é nascido de Deus. Não.
minuto. Vamos fazer uma oração, meus irmãos? Curva sua cabeça. Senhor querido, não sabemos o que está acontecendo, mas que o Senhor, nesse instante, venha estar com as tuas mãos estendidas, venha estar, Senhor querido, repreendendo todo mal, Senhor. Que a tua palavra venha estar cumprindo na vida da nossa irmã, ó Pai. Que o Senhor venha estabelecer a saúde e que o Senhor venha estar, Senhor, cobrindo ela com as tuas mãos e com a tua graça. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Vamos voltar aqui. Então, o primeiro benefício que nós ganhamos no novo nascimento é a semente de Deus em nós, que é o Espírito Santo. A segunda coisa que nós recebemos é o amor entre os irmãos, o amor pelo seu irmão. A terceira coisa que nós vamos receber, vamos continuar nessa leitura ou fazê-la novamente. 1 João, capítulo 5, versículo 3 ao 5, diz assim: porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então, o terceiro benefício do novo nascimento em Jesus é a vitória sobre o mundo. E João explica como isso se dá, que é através da nossa resposta de fé. E perceba que fé não é o simples fato de acreditar, mas de obedecer. Obedecer ao quê? Aos seus mandamentos. E João enfatiza o seguinte: os seus mandamentos não são pesados. E por que não são pesados? Porque a semente de Deus, que é o Espírito Santo, está em nós para nos fazer agir segundo os seus decretos e a obedecer fielmente os seus mandamentos. Amém? Glórias a Deus. O último resultado do novo nascimento em Cristo é a proteção contra o próprio Satanás. 1 João, no capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas Deus protege aquele que dele nasceu, e o maligno não toca nele. Mesmo, meus irmãos, que haja ataques do inimigo contra a nossa vida, aquele que é nascido de Deus, aquele que passou pela regeneração, o inimigo não pode o tocar, porque Deus o guarda, Deus os protege. O que vimos aqui João enfatizar é que isso não pode ser uma opção para nós, mas é algo necessário na vida de todos aqueles que passaram pelo novo nascimento. Não somente o apóstolo João nos fala a respeito sobre essa mudança de caráter. O apóstolo Paulo também é enfático a respeito dessa mudança. Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e 23, ele diz que sobre o trabalho do Espírito Santo em nosso interior, fazendo brotar nele o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas por que alguns crentes têm mais dificuldade de ter sua vida mudada? Porque algumas pessoas a gente vê evidentemente essa mudança, passar por essa mudança, por essa transformação, e outros a gente vê que ainda continua da mesma forma. Nós precisamos entender que o Evangelho
não é apenas um convite à salvação. O Evangelho não é apenas um convite à salvação, mas a aceitar o senhorio de Cristo sobre a minha vida. Amém? Tem alguém comigo? Vê se o seu irmão do lado está dormindo, acorda ele. Não deixa ele dormir, não. Dá uma sacudida nele aí. Está acordado, Brunão? Está comigo? Precisamos entender que o Evangelho, ele não é somente um convite à salvação, mas a aceitar o senhorio de Cristo sobre mim. Mas como assim, Leonardo? Talvez você tá falando aí agora no seu coração. Isso não é verdade, não. Isso é heresia. O Evangelho é um chamado à salvação. O Senhor está querendo que eu seja salvo. Sim, Ele quer que você seja salvo. Mas o Senhor você nunca vai ver na palavra dele, ele fala assim, vem que você vai ser salvo. Não, o Senhor nos faz um chamado. E esse chamado resulta em um novo nascimento, e esse novo nascimento produz fé, e fé não é meramente o ato de acreditar, mas de viver uma vida em submissão e obediência ao Senhor. Olha o que está escrito em Romanos, no capítulo 6, versículo 17 e 18. Mas graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. O Senhor não me libertou, o Senhor não te libertou para eu viver da forma que eu quero, como eu quero, não. Ele te libertou do poder do pecado para servi-lo em justiça e em retidão. Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Muitos crentes hoje vivem uma vida apática, porque entram na igreja, Juliano, e acham que já está salvo. Aí eles querem viver como quer. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Não, meu irmão, você é refém do Senhor. Se você quer a salvação, desfrutar da salvação, você deve continuar lutando todos os dias para obtê-la. O Senhor vai falar que ao que vencer, eu lhe darei. Ao que vencer, não tem ninguém aqui que está com a sua salvação garantida. Não tem. Apocalipse, no capítulo 2, versículo 26, diz, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações. Apocalipse capítulo 2, versículo 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 7, aquele que vencer herdará tudo isso e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, aquele que vencer, darei o direito de assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito
Espírito diz às igrejas: aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5: aquele que vencer será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Apocalipse capítulo 2, versículo 17: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: aquele que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que recebe. Para finalizar, Apocalipse capítulo 3, versículo 12: aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o meu nome, nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aleluia! É o que vencer, é o que vencer, é o que vencer. Glória a Jesus. O Evangelho não é um chamado à salvação, o Evangelho é um chamado à cruz, à renúncia, à obediência e não ao conforto. Estamos confundindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e por isso, no meio de nós, muitos estão fracos e doentes, porque não aceitam o senhorio do Senhor sobre ele. Eles querem viver de qualquer maneira, mas o Senhor está dizendo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, continue lutando, pois é o que vencer que vai receber a vitória da vida eterna. Glória a Jesus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu parto agora para o final dessa mensagem. Eu queria que os irmãos do Ministério de Louvor me ajudassem. A mensagem do Evangelho é um chamado ao arrependimento. É um chamado ao arrependimento. Você não vai ver ninguém dos profetas, ninguém dos apóstolos, você não vai ver Jesus Cristo falando em sua palavra: vem que vai ser bom, vai ser facinho. Não. Eles dizem: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Se nós queremos ter uma vida transformada, se nós queremos desfrutar de um novo nascimento, nós devemos nos arrepender de tudo aquilo que nós somos. Em nós não tem nada de bom. Se existe algo bom, é o Senhor em nós. O Senhor nos chama ao arrependimento. A mensagem de João Batista foi: arrependei-vos. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A mensagem dos apóstolos foi: arrependei-vos. O livro de Atos, no capítulo 2, a igreja estava reunida e estavam clamando: vem Espírito Santo. E um dia se passou e o Espírito Santo não veio. No segundo dia eles estavam lá, perseverantes,
vem Espírito Santo, mas ainda o Espírito Santo não veio. No terceiro dia, da mesma forma. No quarto dia, da mesma forma. O quinto dia, vem Espírito Santo, o Espírito Santo não veio. No sexto dia, vem Espírito Santo, o Espírito Santo não veio. No sétimo dia, no oitavo dia, no nono dia, no 10º dia, eles clamaram: vem Espírito Santo, e o Senhor Jesus disse: vai Espírito Santo. Para quê? Para quê? O apóstolo Pedro com os demais sai daquela sala e eles começam a falar em outras línguas, no idioma daqueles povos que estavam ali em Jerusalém. E eles falavam da grandeza de Deus, e eles entendiam, e uns perguntavam aos outros: o que é isso? O que está acontecendo? Estão embriagados. Pedro, porém, levanta com ousadia e diz: não é isso. Isto foi o que foi profetizado pelos profetas. E ele vai discorrer a respeito da vida de Jesus durante toda a Bíblia, dizendo que os profetas, a lei, os profetas anunciavam a Jesus Cristo. E eles diziam uns aos outros, os povos: como nós podemos escapar da ira vindoura? Então Pedro diz: arrependei-vos. Arrependei-vos. Não tem outra maneira de nós atrairmos os benefícios da salvação. Não tem como nós atrairmos os benefícios da salvação a não ser pelo caminho do arrependimento. Arrepender dos nossos maus caminhos. Arrepender dos nossos maus pensamentos, arrepender dos nossos maus sentimentos. E isso, eu não estou acusando ninguém, isso está na vida de todos. A vida do crente deve ser arrependimento todos os dias, porque nós vivemos na miséria dessa carne, e se não fosse a misericórdia do Senhor, estaríamos fracassados, estaríamos fadados ao erro, estaríamos fadados ao fracasso. Arrependam-se. Mas o que é arrependimento? O arrependimento genuíno, segundo a perspectiva bíblica, é mais do que sentir culpa ou remorso por ter feito algo errado. Ele envolve uma mudança profunda no coração, na mente e no comportamento da pessoa diante de Deus. A primeira etapa do arrependimento é o reconhecimento do pecado. A pessoa vê seu pecado como Deus vê. Se a pessoa agora, a partir de agora, me dá um pouquinho de retorno aqui, por favor. A pessoa agora começa a ver o seu pecado como Deus vê, sem tentar justificar, esconder ou minimizar. Há uma consciência clara da gravidade do erro diante da santidade de Deus. Segundo, uma tristeza segundo Deus. Não é apenas tristeza pelas consequências do pecado, mas uma tristeza por ter entristecido o coração de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. A terceira coisa é uma confissão sincera. O arrependido confessa seu pecado de forma honesta e sem reserva. Salmo 51, Davi vai dizer assim: contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença, irrepreensível é o teu julgamento.
Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. A quarta coisa que vai ser gerado em um arrependimento sincero é a mudança de mente, a metanoia. A palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa literalmente mudança de mente. Isso indica uma transformação interior que leva a uma nova direção de vida. Romanos 12, 1 e 2 vai dizer sobre isso. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A quinta coisa que vai acontecer na vida do arrependido é o abandono do pecado. O arrependimento genuíno leva a uma rendição prática do pecado. Não é perfeição imediata, mas um compromisso com a santificação, com a consagração de todo o seu ser ao Senhor. E a sexta coisa é uma fé em Cristo. O arrependimento verdadeiro anda junto com a fé. Não basta abandonar o pecado, é necessário voltar-se para Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu te convido nesse instante a se arrepender. Se arrepender. A deixar todo o seu ego, o seu orgulho. Meu irmão, nós somos orgulhosos, temos o coração duro. Mas hoje o Senhor está aqui e está te dizendo: eu quero trocar o seu coração duro por um coração de carne. O Senhor está aqui, está querendo ouvir a sua voz. O Senhor está aqui e Ele quer com que nós venhamos viver uma vida saudável nele, uma vida transformada nele. Nós temos que viver um evangelho puro, simples, verdadeiro. E esse evangelho de Jesus é um evangelho transformador. O evangelho de Jesus Cristo pega o homem caído, que outrora dava somente trabalho para a sociedade, e transforma ele em príncipe, em rei, em sacerdote. O evangelho de Jesus, ele pega a pior pessoa e transforma ela
e coloque ela sentado com os maiores dessa terra. É esse o evangelho que eu estou pregando. Jesus Cristo tem a capacidade de transformar qualquer tipo de coração. Eu te convido a fechar os olhos nesse instante. E talvez você pode pensar assim: eu não sei pelo que se arrepender. Diga ao Senhor: ó Senhor, me livra-me de mim. Talvez você não está preso nas drogas, talvez você não está preso nas bebidas, talvez você não esteja preso na prostituição, na fornicação, no adultério. Mas eu te peço, nesse instante, fala com o Senhor e diga para Ele te libertar de você mesmo. Oh Senhor querido, oh Senhor querido, transforma os nossos corações. Transforma os nossos corações para viver, Senhor querido, o melhor do Senhor. Transforma os nossos corações para vivermos uma vida mais profunda em Ti. Transforma as nossas vidas para que nós estejamos arraigados no Senhor, fixados no Senhor, alicerçados no Senhor, transformados pelo Senhor. Oh Senhor, sim, nós somos Tua casa, nós somos o Teu templo. Então ajude-nos, Senhor querido, a limpar essa casa, para que o Senhor faça morada nela e se satisfaça nela. Ore, meu irmão, ore, meu irmão, ore, minha irmã. Clame ao Senhor, peça a Ele, clame a Ele por socorro. Diga: Senhor, não retires de mim o Teu Espírito. Se o Seu Espírito estiver aqui, eu vou vencer o pecado, eu vou vencer a carne, eu vou vencer o inimigo, eu vou vencer o mundo. Clame a Ele desesperadamente. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a Sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua Deixa o Senhor te encher meu com o Espírito Santo dele. Deixa Ele te encher, te transbordar com o Espírito Santo dele. Deixa Ele te encher. Diga: me enche, Senhor. Me enche, Senhor. Me enche com Teu Espírito. Me enche com Teu Espírito. Me enche com Teu Espírito. Oh, Senhor. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Passo a ser livre Meu irmão, pra viver a Tua vontade. nós temos um poder dentro de nós que pode transformar o E ao mundo. te conhecer, Nós temos um poder dentro de nós que pode transformar o se mundo. enche de E esse poder é o Espírito Santo de Deus. Mas estamos quietos no nosso conforto. Nós estamos confortáveis demais. sobre a casa. Nós estamos confortáveis demais. E enquanto estamos nesse conforto,
nessa abundância toda e brigando entre nós. Há cristãos verdadeiramente genuínos que estão morrendo do outro lado do mundo. Enquanto vivemos um evangelho raso, tem gente morrendo por essa causa, e você ainda com esse rancor, com essa inimizade, com essa escuridão no seu coração, com esse afastamento em seu coração. Arrependa-se enquanto há tempo. É dura demais essa palavra. O Senhor me complicou, pastor Kesley. Mas ela tem que ser dita, ela tem que ser pregada. Nós não podemos continuar dormindo no nosso conforto. Qual é a nossa prioridade? Ganhar o mundo e muito mais. Ganhar tudo e mais um pouco. Qual que é o seu intuito, crente? Qual é o seu intuito, homem, mulher de Deus? Eu te convido a viver um evangelho transformador hoje. Eu te convido a viver as promessas, os planos do Senhor. Eu te convido a viver o sobrenatural dele. Eu te convido a viver a boa, a perfeita, a agradável vontade dele. Eu te convido a viver aquilo que o Senhor planejou para você.